Como vocês puderam perceber, nós temos a companhia hoje da Flor, que está querendo aparecer na resenha literária de Aparecida. Fala galera, Isabela Paris na área e hoje eu trago para vocês a resenha desta biografia feita por Rodrigo Álvares, que vai contar a história da Santa. Santa essa que foi encontrada em 1717 nos rios no interior de São Paulo e que vai trazer pra gente toda a história ali com os documentos oficiais dessa imagem e seu processo, né, de se tornar a padroeira do Brasil. O Rodrigo, ele traz todo o contexto histórico e inclusive dá pra gente estudar um pouquinho de história a partir da imagem da Santa. Ela pode ser considerada aí o primeiro símbolo nacional. Ela vem antes da nossa bandeira. Como eu falei, ela foi encontrada lá sem cabeça, com a cabeça descolada, em 1717. Então ela é sim considerada o nosso primeiro símbolo nacional. É um livro que traz muitos relatos, muitas curiosidades e é muito interessante de a gente ver o funcionamento dessa imagem. Curiosidades como os próprios milagres que são atribuídos a Nossa Senhora de Aparecida, o processo de santificação, porque é uma imagem que ela é encontrada por pescadores. Então ela não tem ali no meio do rio, aparentemente ela ficou 7 anos imersa, em torno de 7 anos imersa no rio. E hoje em dia ela se encontra no Santuário de Nossa Senhora da Aparecida, que é o principal santuário do país. Então, assim, é bom a gente ver todo esse crescimento, toda essa construção. Ela é a primeira santa negra que a gente vai ter, e isso é uma outra questão também, porque ao longo da história vão tentar clarear a santa. Então, a gente está num momento onde a produção de imagens, de estátuas, de santos, ela tá a todo vapor, principalmente por essa necessidade de se estabelecer o catolicismo como religião oficial da nação, né? E aí você ter a história dessa santa, os milagres atribuídos a ela, todas as curiosidades que Rodrigo faz questão de trazer nessa biografia são muito interessantes. É uma verdadeira aula de história, independente da sua fé, no que você acredita. Se você é brasileiro, se você quer conhecer um pouquinho da história do seu país, vale a pena ler sobre Aparecida. E o Rodrigo também não passa pano não. Por exemplo, ele vai relatar todos os casos de corrupção, né? O tanto de dinheiro que foi desviado. Por exemplo, o próprio santuário de Nossa Senhora da Aparecida demorou 40 anos para conseguir se estabelecer. Essa última versão do santuário, né? Então, assim, disputas políticas, tudo que envolve. A gente tem, por exemplo, a figura do Getúlio Vargas, que levanta a santa, mas ao mesmo tempo não sabe o que fazer com ela, e aí você vai ter lá o chefe da igreja falando para ele: você tem que beijar a santa. Você vê, por exemplo, na imagem um processo de dominação, um processo político, como que era disputa política pela administração do dinheiro do santuário. Pessoas com fé genuína que deram todas as suas ofertas, seu dinheiro para a santa. Padres que viveram uma vida inteira em função da santa. Teve o roubo da santa, teve o esquizofrênico que conseguiu pegar essa santa, roubar e acabou estilhaçando a santa, quebrando toda a santa. E aí você tem a própria igreja que diz que a reconstrução da santa, né, a restauração vai vindo, Vaticano, mas que acaba levando para a USP, para os restauradores da USP fazerem o trabalho. É muito gostoso, independente da sua fé, independente do que você acredita. Eu penso que vale a pena ler sobre Aparecida, né? Como que qualquer sociedade, ela precisa de símbolos, e como esses símbolos podem fortificar
culturalmente, podem ser objetos de domínio, né? Podem trazer opressão também. Então, fica aqui o meu convite para você que gosta de um pouquinho de biografia e de histórias, por que não ler a história da santa que se tornou a padroeira do nosso país? Leia Aparecida de Rodrigo Álvares, tá bom? Um beijo, um cheiro e tchau!